Nos últimos anos, setores completamente diferentes começaram a enfrentar desafios parecidos. Como usar a tecnologia para tomar decisões melhores, sob pressão, em escala e sem margem de erro. Todo mundo já viu aquele meme, né? CEOs, queremos inteligência artificial. Para quê? Não sabemos. Quando? Para hoje, né? Se você não tem seu RP muito bem azeitado, você não tem o seu CRM muito bem azeitado, você não tem a sua security muito bem azeitada, você não tem o seu sistema industrial, o seu MES, seu sistema de automação muito bem implementado, nada disso que você botar em cima vai fazer qualquer sentido do ponto de tecnologia. Você vai ter sempre essas tendências entrando em ciclos a cada ano. Mas nunca abandone aquilo que é o seu core technology, que é onde realmente as empresas ganham ou elas perdem e é a sua vantagem competitiva. Bem-vindo ao TGT ESG Cast, o podcast em que tecnologia e estratégia caminham lado a lado. Nos últimos anos, setores completamente diferentes começaram a enfrentar desafios parecidos. O esporte precisou operar em tempo real para bilhões de pessoas. A mineração e a indústria passaram a depender de decisões cada vez mais baseadas em dados. E o agronegócio, que é historicamente associado à tradição, se transformou em um dos ambientes mais tecnológicos do mundo. À primeira vista, parecem universos distantes, mas todos eles estão lidando com a mesma pergunta: como usar a tecnologia para tomar decisões melhores, sob pressão, em escala e sem margem de erro? É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. No nosso episódio, nós partimos do esporte, especialmente em um momento em que o mundo volta sua atenção para grandes eventos globais, como recentemente as Olimpíadas de Inverno e agora a Copa do Mundo. E depois seguimos por indústrias, onde a tecnologia deixou de ser suporte e passou a ser infraestrutura crítica. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber aqui Omar Tabachi e Alexandre Rangel. Eles são profissionais que acompanharam de perto a evolução tecnológica em alguns dos setores mais complexos da economia. É um prazer receber vocês aqui hoje, Omar, Alexandre. A gente começa esse podcast, né? O tema principal é tecnologia no esporte, mas vamos passar aí por outras áreas da indústria. Mas eu não poderia deixar de iniciar essa conversa aqui hoje falando da relação entre o Alexandre agora e a TGT, né? Alexandre, você passa agora a fazer parte, né, da TGT como sócio, e eu queria que você explicasse um pouquinho, né, desse anúncio e o que isso representa para a sua carreira e também para a TGT. Então, primeiro, obrigado, Tabata, por me convidar para o podcast. Omar, também prazer estar de novo aí com você. Muito bom te rever aí depois de tantos anos aí, né, a gente no mercado, né, agora trabalhando juntos, né, aqui na TGT. Eu acho, Tabata, que essa questão da minha vinda para a TGT é uma coisa natural, porque assim, depois de quase 3 décadas de carreira em consultoria, seja um pouquinho na PwC, muito tempo na UI, uma passagem também como executivo da Vale, nessa fase de carreira que eu estava buscando um desafio novo. E, assim, é inegável, assim, toda a minha origem, né? Apesar de ter passado por várias áreas dentro da consultoria, ter assumido a liderança de vários setores de indústria, né? Sempre a tecnologia foi uma área onde eu sempre gravitei, de uma forma ou outra, né? Até pela minha origem como engenheiro de computação, às vezes meu mestrado de administração, mas também foi dentro do Silicon Valley, lá em Berkeley, né? Sempre tecnologia fez parte da minha vida, né? E quando eu e o Omar, a gente se reencontrou aí, depois desses anos todos, né, uma coincidência aí que talvez a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, né, eu falei, puxa, acho que esse é um passo interessante, porque a gente olha hoje o mercado, né, parece uma frase meio gasta, né, mas ela acho cada vez mais real, né, você não consegue hoje discutir negócio, discutir estratégia, discutir processo sem você falar de tecnologia. A tecnologia cada vez ela é mais complexa, cada vez você tem mais opções, essas opções às vezes em vez de ajudar, atrapalham os gestores, né, a complexidade muitas vezes ela cria custos e cria dificuldade de implementação além daquilo que é esperado e aquilo que as empresas estão preparadas para lidar sozinhas. Então,
Acho que depois de tantos anos, né, tantas décadas, pessoas como nós, com tanto cabelo branco aí, por ter passado por tantas experiências na vida em tecnologia e também em gestão empresarial, a gente se sente confortável em ajudar grandes empresas a enfrentar esses desafios, que é o desafio de como aplicar estratégia, processo, tecnologia de uma forma consistente e que realmente traga benefício ao negócio, que no fundo é que todo mundo está buscando. Então, acho que essa vinda para a TGT, né, junto com o Omar, com o Paulo, com o Souto, é algo bem importante. Eu acho que eu espero poder colaborar muito nessa nova fase da minha carreira. Omar, e o que mudou na TGT para o Alexandre, né, para fazer sentido a participação agora do Alexandre como sócio? Legal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tabata, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Os últimos 2 anos, o nosso modelo de negócio, pautado em consultoria e pesquisa, o círculo virtuoso que a gente tinha planejado começou a fazer sentido. A gente começou a ter cada vez mais escala, felizmente, resultados mais bem-sucedidos. O ano de 2025 marcou o nosso crescimento vertiginoso. A gente cresceu praticamente 80%. Uau! Quando a gente cresce nessa marca para uma empresa que presta serviços de inteligência, para fazer o resumo numa palavra, né? Porque basicamente o que a gente faz é isso, né? São serviços de consultoria de inteligência. É difícil crescer de maneira estruturada. É um desafio você trazer gente que tenha a capacidade de manter esse nível de qualidade. Então, e a gente vai falar mais para frente sobre o momento da consultoria, acho que talvez lá na conclusão, o desafio de lidar nesse mundo de consultoria com IaaS e tudo isso. Então, a gente precisa ter um crescimento estruturado, com gente que conseguisse dar continuidade na assessoria que a gente dá para os CIOs, C-levels. Então, nós precisávamos achar gente com experiência em consultoria, em tecnologia, em indústria. Coincidentemente, um dos nossos grandes clientes era o Flamengo, onde a gente estava fazendo o plano estratégico de tecnologia. Quando a gente começou as conversas, os profissionais do Flamengo nos falaram: Omar, você tem que conversar com o nosso consultor, que é uma pessoa muito qualificada, que está nos assessorando na estratégia de negócio, que está mudando os rumos do Flamengo. Você tem que conversar com ele para alinhar a estratégia. E qual foi a surpresa? Que esse consultor era alguém que tinha trabalhado conosco há muito tempo atrás. Tínhamos, mais do que trabalhado conosco, comigo e com o Paulo, eu e Rangel tivemos um extremo sucesso enquanto éramos colegas de UI, né, Rangel? Uhum. Nós ganhamos um dos melhores projetos na época. Éramos o Davi contra Golias, porque era um projeto onde a nossa vantagem competitiva não era tão grande e a gente lutava contra as maiores consultorias e nós somos os ganhadores de um maior projeto na época em uma grande mineradora do Brasil. Não por pura coincidência, mas hoje eu tinha uma demanda grande nessa mesma mineradora e aí junta tudo, né? A gente se encontrou no mesmo cliente, com a mesma demanda, o universo conspirou a favor de ter o Rangel aqui sentando com a gente. É um prazer tê-lo, uma pessoa que eu sempre quis ter junto. Então, estamos começando uma nova história que já tem 20 anos de idade ou mais. Ou mais, né? Além disso, além dessa sinergia, né, que vocês tinham de um projeto que já tinha funcionado muito bem, né, o que mais impulsionou essa junção do Alexandre com a TGT? Legal. Hoje, a gente tem uma consultoria, eu sempre vou ser um pouco redundante, mas acho que é importante, pautada em dados, que a nossa área de pesquisa produz, e pautada em experiência, né? Pautada em história, capacidade de análise. O Rangel tem essa história de passar por vários setores como um conselheiro, um advisor, que tem uma visão da tecnologia para o negócio, que é exatamente onde a gente atua, né? Nosso principal papel é na tradução da tecnologia para o negócio e do negócio para a tecnologia. Então, esse é o perfil que a gente procura para estar conosco. Se tem experiência e capacidade, vem ser nosso sócio, que é o que a gente está procurando aqui. E eu acho, Tabata, até complementando o que o Omar falou, acho que o grande desafio hoje de consultoria, acho que a gente vai até tocar esse assunto mais para frente, né? Mas o que o mundo de consultoria hoje ele exige de nós, né? Ele exige, como o Omar falou, experiência. Porque aquele modelo de consultoria tradicional, onde você tinha equipes grandes, processando dados, fazendo pesquisas, né? Isso hoje em dia com a IA, isso está desaparecendo. O acesso ao dado, se já era uma coisa
nos últimos 10 anos cada vez mais fácil, desde do acesso à internet, os Google, as Wikipédias e todas as bases de conhecimento que hoje são dadas, hoje dado se tornou uma commodity. Qual que é a grande vantagem de uma consultoria baseada em inteligência? É realmente a inteligência e a experiência de quem olha para problemas, olha para situações, olha para desafios e consegue, no meio dessa massa de dados, essa massa de informações, consegue extrair alguma coisa que seja realmente útil e seja realmente um insight que vai tornar aquela sua recomendação algo que realmente vai fazer diferença no negócio. Aquela pequena fagulha, aquele insight ali que está no meio daquilo tudo ali, é onde realmente os clientes reconhecem o valor. Mas para você ter esse insight, essa visão inovadora, né, muitas vezes o pessoal pensa, não, mas é só simplesmente processar dados. Não, você tem que ter aí às vezes muito chão, muito experiência, ter passado por muitas coisas na sua carreira profissional, ter muita experiência também no mercado para você ver realmente separar aquilo que pode ser o diferencial competitivo. E é nessa área de inteligência de consultoria que a gente quer trabalhar cada vez mais. Agora, a gente seguindo aqui para o tema do nosso podcast, que é tecnologia no esporte, você tem aí na sua carreira, né, na sua jornada, a experiência no Flamengo, que o Omar agora citou, e também participou das Olimpíadas de 2016. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência e o que isso traz, né, de insights também para outros setores da indústria, para você. O que te trouxe de grandes aprendizados? Não, legal, Tabata. Então, deixa eu até contar um pouco da história de como é que tudo isso nasceu. Uhum. Na verdade, assim, durante muito tempo da minha carreira, estou falando isso no começo dos anos 2000, eu era um consultor líder, né? E já, nessa época eu já era diretor, um dos líderes do Centro de Petróleo, Gás e Mineração no Rio de Janeiro, da minha antiga empresa, na EY. Né? Nessa época, eu estava falando em torno de 2009, 2010, eu tinha acabado de voltar para a EY, passei 5 anos como gerente geral da Vale, na área de tecnologia, inovação e automação. Né? E nessa época, 2010, 2011, foi aquela época que começou tanto a questão dos Jogos Olímpicos quanto a Copa do Mundo no Brasil. Eram 2 grandes eventos no Brasil, eventos muito complexos, né? A Copa do Mundo tinha um time dedicado e a empresa ganhou naquela época toda a consultoria de todas as disciplinas possíveis e imagináveis. Era um contrato de exclusividade de consultoria para os Jogos Olímpicos, que era o maior contrato de consultoria no mundo da empresa na época, né? E eles falaram assim, puxa, nós precisamos ter alguém com experiência aqui para lidar com grandes projetos. Quem que tem mais experiência em grandes projetos dentro da empresa hoje é o Rangel, porque o Rangel fez implementação de SAP na Petrobras, implementação do Oracle na Vale, grandes projetos de consultoria na Aracruz, na Coca-Cola, etc. Puxa, o Rangel vai conduzir a área de esporte. Naquela época eu não conhecia nada de esportes, né? Então, como mais uma das coisas de consultoria, né? E a vontade que eu sempre tive como ser consultor, né? De aprender, né? Eu mergulhei dentro desse setor. E nesse momento eu atuei, né? E a gente organizou um time que chegou em algum momento aí com mais de 200 consultores trabalhando nos Jogos Olímpicos, fazendo de tudo. Desde processos de compras, processos de recursos humanos, definindo estratégia comercial, precificação, tecnologia, até operar algumas das modalidades esportivas. A gente tinha times nossos operando, por exemplo, ciclismo de rua. A gente tinha consultores nossos operando ciclismo de rua, abastecimento de caminhões. O que você puder imaginar que existia de processos lá, sempre tinha alguém nosso do meu time envolvido. Então, era um projeto grande porte, né? Foi um aprendizado incrível, né? A gente sempre brinca que, e na verdade é uma frase que não é nem nossa, né? Que a Olimpíada é a maior operação de logística fora uma guerra, né? Nada é mais complexo do ponto de vista de logística do que organizar Jogos Olímpicos, onde em 14 dias você joga mais de 50 modalidades olímpicas, né? Espalhadas por uma cidade. E depois, 3 semanas depois, tem mais 32 outras grandes modalidades nos Jogos Paralímpicos, né? Então, é uma operação extremamente complexa. Eu me lembro quando a gente assumiu a operação disso, foi mais ou menos em 2011, em novembro de 2011, o pessoal do Comitê Olímpico Internacional falou, Rangel, olha só, uma coisa que eu quero te dizer, agora é novembro de 2011, tudo tem que estar pronto no dia 5 de agosto de 2016, às 17 horas, às 19 horas. Tá? Então, assim, você sabia exatamente o dia que tinha que começar lá a cerimônia de abertura. Uhum. Você tinha um orçamento, você tinha um prazo e faça acontecer. Não só para mim, né? Mas como a consultoria responsável pelos jogos, é uma responsabilidade imensa fazer isso acontecer. Então, são lições, né? São aprendizados, né? Quando se trabalha com projetos de missão crítica, com prazo, com orçamento, né?
Isso é algo muito interessante. E nesse paralelo, eu comecei a desenvolver a indústria do esporte. Bom, já que a gente está fazendo a Olimpíada, a gente nunca tinha trabalhado com esporte, né? E começamos a desenvolver isso como uma prática. E o primeiro projeto que a gente fez, por um acaso, virou um projeto icônico, foi o projeto da restauração do Flamengo, o famoso projeto do Flamengo de 2013, com a chegada do Eduardo Bandeira de Melo e toda aquela equipe que está junto, né? Tocha, SBAP, Landim, Valinhas, e até hoje tem o Cláudio, um monte de gente envolvida, o Langoni, à época, né? E a gente ajudou eles a começar todo esse processo de restauração em uma relação que, assim, veio até hoje, né? Da gente ajudando eles ao longo desses 12 anos aí de transformação do clube. E a partir dali vieram projetos no Palmeiras, junto com o Paulo Nobre e com o Gagliotti, projetos na restauração do Atlético Paranaense, a criação do Botafogo SA, que levou à criação do modelo de SAF no Brasil. Quer dizer, a gente participou de vários projetos icônicos, né, que transformaram o esporte em algo que era visto como algo muito amador, feito por torcedores, sem muita disciplina, sem muita gestão, para algo que hoje, cada vez mais, existe um reconhecimento de que o esporte, como você falou, está se tornando algo complexo, algo empresarial, algo sofisticado, mas que ainda tem vários gaps ainda a ser tratados. Um deles, inclusive, é o gap de tecnologia, né? É uma das grandes oportunidades que a gente tem, né? Não só nós, como TGT, mas as próprias entidades do esporte, né? De se adequar a toda essa complexidade empresarial que hoje o esporte ele é demandado a seguir, mas com a robustez de tecnologia que talvez outras indústrias já tenham alcançado talvez há alguns anos. Então, essa é um pouco da jornada que a gente tem e vai buscar cada vez mais aqui dentro da TGT apoiar esses clientes, né, no esporte. Eu acho que os bilhões de espectadores, né, que acompanham esses jogos, Copa do Mundo, Olimpíadas, e quando se fala de tecnologia, o pensamento que vem é super inteligência artificial, que detecta se foi pênalti ou não foi, enfim. Mas existe um trabalho de tecnologia muito mais profundo. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente o que está por trás, né, dessa consultoria, né, desse trabalho de tecnologia no esporte. Deixa eu começar, Rangel. Passo para você a bola. Uhum. Tabata, ótima pergunta, né? É o que você falou, tem uma camada que é intuitiva, que é a primeira que você pensa na tecnologia, seja no futebol, no esporte, no vôlei, na corrida, na técnica da natação. Hoje tem câmeras que estão medindo o movimento do braço, você está extraindo o maior rendimento da abraçada. Isso é uma camada visível e é uma camada que evolui muito e que, de certa forma, é até a parte mais fácil da implementação. Tem uma parte da tecnologia que grandes clubes, né, quando a gente fala de futebol e fala de grandes marcas do esporte, é pensar na parte de gestão dos seus fãs, vamos dizer assim, dos seus torcedores, dos seus associados, que é da camada de dentro, né? O Rangel citou toda a parte que está por trás da logística das Olimpíadas, né? O clube também tem toda essa gestão. Desde tratar a venda da camiseta ao seu torcedor final, como é que você extrai dado para saber quem é esse cara na ponta, quem é esse torcedor, qual é o desejo dele, como é que você trata essa paixão, essa relação, como é que você alimenta essa paixão com tecnologia. Quem são essas pessoas? Do que elas gostam, o que elas não gostam, como a gente trata, que tipo de produtos, qual é a logística para chegar. Então, essa é uma camada. E aí, se a gente olha para os clubes ou olha para as empresas envolvidas nesse processo, você vê um grau de maturidade nessa camada mais intuitiva, ou seja, na tecnologia do esporte em si, mas um grau de maturidade muito baixo. Eu ia falar precariedade, talvez seja um pouco forte, mas é uma maturidade muito baixa se você comparar com a indústria, como um supermercado trata a sua base de dados de clientes, ou como um banco trata seu dado transacional, que nesses clubes é tão complexo tanto quanto as grandes empresas. Então, se você compara uma área de tecnologia de uma empresa mais tradicional, seja ela varejo, indústria, consumo, versus os clubes, tem um gap muito grande. Existe uma brecha de oportunidade muito grande. Então, as empresas, os clubes que estão se modernizando, que estão correndo para fechar esse gap, vão ter mais resultado financeiro
E, na verdade, é um círculo virtuoso, né? O resultado financeiro e o de esporte. Aí o Rangel você conhece bem, porque ele vem de um clube aí que teve muito resultado nas duas dimensões, né? Tanto nas vitórias dos campeonatos quanto o resultado financeiro. Então, esse círculo virtuoso é uma coisa que tem que ser catalisada pela tecnologia, né, Rangel? Sim, sim. E assim, acho que a maneira da gente pensar vamos pegar um clube de futebol, né? Uma característica assim, mais comum para todo mundo que está assistindo o podcast, né? Se olhar um clube de futebol, o que na verdade um clube de futebol ele é? Ele é, na verdade, uma love brand, né? Funciona exatamente como, por exemplo, uma Apple, que é uma empresa que tem uma marca que existe uma relação afetiva entre o cliente final e aquela marca. Isso cria características especiais para esse tipo de organização, quando você é uma love brand. Então, você olha a tecnologia dentro do clube de futebol, na minha visão, sobre 3 facetas, né? Primeiro, a faceta assim, daquilo que é o seu core business, que você tem que produzir aquele conteúdo que você vai entregar para os clientes que amam a sua marca. Então, no caso da Apple, ela tem uma excelência em relação à parte de manufatura, né? Independente do quanto que ela terceiriza ou não, ela tem uma excelência em entregar aquele produto de excelência, o design, as características técnicas, para que aquele produto seja ainda apreciado e visto com algum diferencial em relação àquela massa de consumidores. Da mesma forma, no futebol existe lá a linha de produção. O que é a linha de produção? A linha de produção é a linha de produção de taças, não é nem de vitórias, né? É a linha de produção de taças, ou seja, como é que você transforma lá todo um conjunto de meninos e meninas, né, com potencial em jogadores, né, que possam entregar vitórias de forma constante e que no final gerem taças, gerem títulos, né, que alimenta toda a paixão de uma torcida. Isso por trás existe como uma discussão de tecnologia. Isso é um grande mundo de BI, é um grande mundo agora com um potencial imenso de ser explorado por tecnologia e inteligência artificial. A massa de dados que isso hoje gera e que você pode acessar é incrível, né? Agora, existem muitos desafios de tecnologia ainda a serem enfrentados lá, mas são desafios de tecnologia, vamos dizer assim, específicos e conhecidos, mas que hoje ainda estão num campo ainda de muito estudo, né, e muita experimentação. Quando você vai para as outras 2 facetas, aí você enfrenta desafios que outras indústrias já superaram há muito tempo. Então, você olha para um clube de futebol, ele também, no lado final dele, ele tem duas vertentes. Ele tem uma vertente B2B e uma vertente B2C. O que é o B2B? É a relação do clube com seus patrocinadores. Tá? Como eu consigo mostrar para aquele patrocinador que me colocou milhões dentro do meu clube de patrocínio ou de ativações e cada vez mais é menos visto como patrocínio, muito mais como uma parceria estratégica, como é que eu mostro para ele que aquele dinheiro que ele colocou está gerando resultado? Seja engajamento, seja visibilidade, seja retorno institucional, seja articulação política. Existem várias formas como um clube consegue trazer retorno para dentro de um patrocinador B2B. Só que o clube tem que estar preparado para conseguir entender o efeito que ele está dando, tabular, demonstrar e mostrar que no final, para aquela relação B2B que ele tem, e que não é uma relação para poucos, não. A gente pensa muito em patrocinador de camisa, mas quando você está falando de licenciados, de collabs, de marcas, etc., você está falando de dezenas de relações B2B que você tem que levar e várias delas, inclusive, com alguns overlaps em termos de entrega. Então, é algo muito complexo você gerenciar as entregas B2B dentro de um clube de futebol. E a outra, que é ainda mais complexa ainda, que é a sua relação B2C. Quer dizer, você está falando, no caso do Flamengo, com 45 milhões de torcedores, no caso de outros clubes também, com dezenas de milhões de torcedores. Como é que você entende a jornada daquele cliente, daquele torcedor? E, na verdade, o torcedor, não existe um torcedor único. Existem vários perfis de torcedor. Torcedores que são fanáticos, torcedores que são mais engajados, menos engajados, torcedores que moram na cidade, torcedores que são remotos, que nunca viram e nunca vão ver um jogo ao vivo dentro do estádio, torcedores que todo jogo estão lá dentro do Maracanã, ou do Allianz Parque, ou do Itaquerão, o que seja, né? Na Neoquímica, né? Tem que falar o naming rights, né? Então, isso é importante que o clube consiga entender todas essas jornadas dos clientes e consiga dar soluções, e a termo é esse, dar soluções para que aquela jornada ela seja a melhor possível. A melhor experiência de você ir num jogo, a melhor experiência de você acessar um conteúdo do seu canal no YouTube, a melhor experiência de você comprar uma camisa, comprar um squeeze, ir numa loja, comprar um fan token, qualquer que seja a sua relação comercial ou não comercial com aquele clube, você precisa entender essas diversas camadas, né, essas matizes de torcedores e consiga dar soluções para ele. Para isso, você precisa ter muito dado,
muita inteligência e muita visão, entendimento de como você vai transformar pequenas expectativas que estão difusas em relação a esse processo em algo que seja tangível, que possa não só trazer dinheiro. A visão de dinheiro, óbvio que ela é importante, mas ela é consequência de uma excelente experiência daquele cliente, de uma massa extremamente pulverizada, que está ali por baixo amando a sua marca, que nunca vai trocar a sua marca por ninguém, mas pode se desengajar. Então, sempre a gente fala, né? O cliente de um clube de futebol, ele é um cliente que ele tem um lock-in naquela marca. Mas o lock-in não quer dizer que ele vai estar consumindo aquilo sempre, ele se desengaja. Então, manter também esse cliente engajado, que no final traz a monetização, é um desafio super importante. Então, nós estamos falando aqui de desafios tecnológicos imensos, né? Diferente de algumas indústrias que você trabalha sempre. A minha indústria é um B2C, é um B2B, é uma indústria de produção, eu tenho poucos... Não, quando você está falando de um clube de futebol, você está falando com vários atores, né? E todos eles são importantes. Por que essa indústria também ela passou por uma transformação muito grande, talvez hoje não esteja atualizada tecnologicamente? Porque ela teve um crescimento exponencial de receitas e de maturidade empresarial muito grande nos últimos 12 anos. O crescimento médio de receita de um clube de futebol no Brasil de 12 anos foi na casa de 8 vezes. Poucas indústrias cresceram 8 vezes de receita em 12 anos. O Flamengo passou por um crescimento de 8 vezes, o Palmeiras por 8 vezes, o Corinthians também 6 a 7 vezes de crescimento de receita, né? Depois o Corinthians pouco mais, 5 vezes. Tá? Então, assim, são crescimentos muito grandes. Então, há pouco tempo atrás, há uma década atrás, eram clubes que dependiam, que terceirizavam muita tecnologia, terceirizavam os programas de sócio-torcedor, terceirizavam os programas de venda de ingresso, não tinham as bases de dados, como tudo era terceirizado, os clubes ficavam na mão de terceiros que nunca passavam as informações para os clubes. Agora não. Agora existe um processo muito grande de trazer esse dado para dentro, de você montar os seus data lakes e você conseguir, a partir dali, ter equipes de inteligência próprias, analisando e tentando buscar todas essas oportunidades. Então, são movimentos recentes, né? A grande vantagem para os clubes é que existe uma experiência grande de indústria no mercado, que pode ser trazida para eles. Várias das necessidades dos clubes são necessidades que já foram endereçadas por outras indústrias com sucesso, algumas com fracasso, mas você sabe onde estão os caminhos errados, você sabe onde estão os caminhos certos, então você não precisa quebrar a cabeça aqui dentro do futebol para entender para onde você precisa ir. Então, e nesse processo é que a gente também vai estar colaborando com essa indústria, também tentando levar mais rapidamente ela para o nível de maturidade tecnológica, à medida que também ela vai evoluindo no nível de maturidade empresarial. Deixa eu falar uma curiosidade. Eu acho que o Rangel deu um pouco da complexidade, né? Quando a gente recebeu a notícia que nós tínhamos ganho esse projeto do Flamengo e anunciamos, fizemos o alerta de vendas dentro da TGT e SG, acho que nem você sabe disso. De 100 consultores que a gente tem lá, 110 pediram para trabalhar no projeto. Sem saber o que era o projeto. A gente só falou que tinha ganho um projeto no Flamengo. E, obviamente, desse exemplo que eu estou dando de 100, nem todos eram flamenguistas. Mas é o que o Rangel está falando do love brand, né? Da paixão. E todo mundo queria trabalhar nesse projeto. Não sei qual é, né? São camadas subliminares que motivam todo mundo a querer trabalhar e estar próximo. Eu acho que tem uma coisa muito bacana, assim, dessa complexidade. Quando a gente fala num plano estratégico de tecnologia, numa indústria, a nossa base é a cadeia de valor. Então, você vai lá, desenha numa fábrica de salsicha, para dar um exemplo banal, você põe porco, tem a fábrica, você faz a distribuição, sai salsicha e você põe para o mercado e tem a margem de lucro. Qual é a cadeia de valor num clube? Né? Então, o Rangel comentou. Você tem a parte B2B, de patrocínios. O que gera valor a esse patrocinador? Você tem a parte B2C, de atendimento. Você tem a parte de geração, no caso de um clube de futebol, dos jogadores, né? Que entra, você cria na base, depois vende por milhões, ou te investe milhares e troca por milhões, depois vende por milhões. Então, o desenho dessa cadeia de valor para suportar um plano estratégico de tecnologia, ele não é intuitivo, ele é bem complexo e é onde a gente se diverte, né? É o que a gente gosta e traz os valores. É um desafio do dia a dia. Eu acho que é interessante. As pessoas que se envolveram no projeto se apaixonaram, né? Foi bem, bem bacana. Uma coisa que eu vi, né? Assisti um podcast que você participou falando sobre o seu trabalho no Flamengo e em algum momento você comentou
que o Flamengo estava posicionado entre os 15 maiores times do mundo. É o objetivo estratégico, Um né? objetivo estratégico, exatamente. E com relação à tecnologia, né? Falando num geral, não só do Flamengo, mas a tecnologia no esporte brasileiro, como que a gente está posicionado em comparação a outros países do mundo? Olha, assim, a minha visão existem muitas oportunidades ainda para a gente evoluir. De novo, o futebol brasileiro, ele passou por um período de ostracismo, né? O Brasil, de certa forma, né? Nos anos 90, nos anos 2000, ele perdeu algumas oportunidades históricas de crescimento e amadurecimento empresarial. E o futebol não se descolou do resto do país nessa época. Então, aquele futebol que a gente tinha até a década de 80, 90, que era muito para e passo, a gente ganhava títulos mundiais, a gente era mais competitivo globalmente, a gente perdeu o espaço, isso aí é fato. E na hora que a gente perdeu o espaço, também isso teve consequências econômicas, né? Essas consequências econômicas para os clubes, né? Elas também geraram consequências de atrasos em diversos aspectos. Gestão e tecnologia não foi uma delas, né? Até exemplifiquei. Os clubes eram, e ainda hoje alguns ainda são muito frágeis financeiramente, com muitas terceirizações, os processos também de gestão eram muito amadores, era aquela figura do dirigente amador que no final do dia ia para o clube, sem ganhar nada, como voluntário, tentar fazer aquela operação, ter algum sucesso esportivo pela paixão que ele tinha. Isso mudou muito nos últimos 5 anos, eu acho que nos últimos 5 anos, após pandemia, foi muito marcante. Acho que o próprio caso do Flamengo, a recuperação do Flamengo, ela foi algo que marcou também o mercado da indústria do futebol. Vamos pegar esse exemplo do futebol, né? Você tinha que olhar para outros esportes, por exemplo, o vôlei, por exemplo. O vôlei passou por um processo de profissionalização muito grande nos anos 2000, né? Isso aí não é inegável. Também o basquete teve momentos também de grande crescimento, o basquete oscila um pouco mais. Mas o futebol, o case do Flamengo, fez bem a indústria. Por quê? Porque se viu que era possível, por um processo de gestão, você conseguir atingir um resultado esportivo. Isso pode parecer uma coisa meio óbvia hoje, mas inclusive até a gente discute dentro do clube. A época que a gente começou a fazer isso lá em 2013, eu tive a chance de participar, isso não era óbvio, nem era um consenso das pessoas, que dinheiro e gerão traria, no final do dia, traria sucesso esportivo. Hoje é uma coisa já consolidada. Então, como esse é um processo de amadurecimento muito recente e até de fortalecimento econômico dos clubes, ainda existe um gap de tecnologia. Agora, o gap de tecnologia que a gente tem, ele é em algumas áreas, né? Muitos clubes já implementaram o sistema de gestão, alguns deles implementaram o SAP, né? Ou outros softwares, né? Nem todas as implementações foram as melhores do mundo, foram um momento também de transição também desse modelo empresarial, então existem alguns desafios, inclusive em relação à própria situação dos sistemas, né, e da arquitetura de integração de transações, né, representada pelos ERPs, isso é fato. A parte de BI ainda é uma parte muito nova, BI e CRM. Existem clubes que têm sistemas de CRM, têm Salesforce, até mais como várias indústrias, né, não são plenamente utilizados e não foram pensados com esse conceito novo de integração holística na visão da jornada do torcedor. Então, são coisas que vão ter que ser pensadas muito fortemente no futuro. Os clubes agora, por exemplo, vários deles estão entrando em operações de mídia. Por exemplo, dentro do YouTube. A gente está falando de um podcast aqui que acessa milhares de pessoas. O clube também acessa milhares, milhões de pessoas, né? Vários deles estão entrando em operações, por exemplo, de transmissão de jogos, transmissão de TV, que é um outro mundo. É um mundo que começa a envolver agora venda de publicidade, mundo que envolve engajamento digital, operações em tempo real, como você falou, né? E é uma outra dimensão em termos de tecnologia nova para esses clubes que, de novo, a gente não quer terceirizar, mas a gente quer manter o controle da informação, controle do dado, controle da jornada dentro da entidade, porque isso aí tem um valor até muito maior do que, às vezes, o próprio direito o direito de transmissão que você vende sobre isso. Então, assim, tem muito que se faz nessas áreas e, óbvio, quando você olha para dentro de casa, para o core business, que é para a formação dos jogadores, aí você entra no ponto que o Marco colocou, né? Aí a gente está falando de como usar a inteligência artificial, né? E aí tem várias perguntas chaves, né? Algumas eu não posso falar aqui, né? Acho que nenhuma delas eu posso falar que vocês querem responder, né? Mas são perguntas que, se você sabe que você tem que responder elas, você sabe que os dados estão ali, mas como responder essas perguntas, como achar aquela informação? No fundo, assim, como você acha dentro desse mundo de potenciais pepitas de ouro que são esses meninos, essas meninas, como é que você acha aquele que vai ser o próximo
o próximo Endrick, o próximo Vinícius Júnior, o próximo, sei lá, o jogador de diferencial Vitor Roque ou qualquer outro que seja ali, você conseguir olhar, esse aqui tem o potencial, esse aqui não tem o potencial. Não aconteceu como o Pelé, que foi rejeitado em tantas peneiras, ou o Cafu, né? E acaba alguém achando um dia, né? Num outro lugar aqui. Então, existe muito estudo, muita ciência, muito investimento tecnológico agora, mas é muito recente, né? E, de novo, a gente tem que alavancar isso em cima das experiências de quem já passou. Então, diversas outras indústrias, como o varejo, como o Omar colocou, como a própria indústria de mídia, como a indústria de serviço em geral. Quem trabalha com grandes massas de dados, as indústrias que têm uma relação muito grande com informação, são indústrias que têm experiências correlatas muito interessantes de ser aplicadas na indústria do esporte, porque a gente está falando de não modelos iguais de negócio, mas assim, modelos comparáveis, né? Você está falando da jornada do consumidor, jornada do torcedor, você identificar a massa de dados, comportamentos, também você quer buscar a mesma coisa no esporte. Então, existe uma correlação que você pode trazer, né? E empresas como a TGT, né, estão se propondo agora também a pegar com essa visão de consultoria de inteligência, trazer isso e acelerar esses processos dentro dos clubes, fazer essas pontes, né, de transição, de maturidade tecnológica serem mais rápidas do que simplesmente como as indústrias foram, por tentativa e erro, tentando, buscando tal, e chegaram a algumas conclusões, a gente quer agora acelerar esse processo. Você assistiu O Homem que Mudou o Jogo, Money Game? Assisti. Eu acho que é um pouco disso que o Rangel, né? Ele dá um exemplo de que ano que é esse filme? Esse filme o filme eu não sei. A história se passou em 2003. E, inclusive, eu morava em Oakland nessa época. Eu assisti os jogos, sem saber do que estava acontecendo por trás do behind the scenes, né? Mas eu acompanhei a história em loco daquilo que aconteceu. Só depois entendi o que aconteceu por trás, quando vi o filme depois, né? Mas eu estava, inclusive, lá, né? Vendo isso. Eu acho que lá ele pinta como os dados são importantes para a tomada de decisão. Dados sempre existiram, agora eles estão mais disponíveis, você tem ferramenta para mastigá-los e fazer, né, transformar em resultado. Sim. O esporte, ele tem... ele não tem uma maior rejeição ao erro, né? Porque a gente está lidando, como vocês acabaram de falar, com love brands ali. E no caso das Olimpíadas, né? Pessoas são suas love brands. E o que o esporte, nesse caso, né? De ter essa grande rejeição ao erro, de não poder errar. O que isso ensina para grandes líderes de outras indústrias, na opinião de vocês? Acho que eu posso começar, né? Então, a grande questão veja assim, eu como consultor empresarial, eu tento sempre buscar uma correlação entre o que acontece entre indústrias, né? Porque sempre é uma tendência das empresas, quando dá consultoria, não, minha empresa é diferente. Não, na minha indústria é diferente. Já ouvi essa frase 20 vezes. E, óbvio, cada empresa, cada indústria tem a sua característica, tem a sua coisa que é muito específica. Numa Petrobras, por exemplo, aquilo que tem na área de sísmica ali, que é o core business, é a sísmica, né? Aquilo é muito específico, né? Ok, tem áreas que são muito específicas. Uma coisa lá no clube de futebol, a captação de jogadores é muito específica, e assim por diante, né? Mas a grande parte dos processos, eles têm uma correlação muito grande, que você tenta sempre trazer. Agora, uma coisa é fato dentro do futebol, né? No ponto que você falou. O ciclo de avaliação de resultado, ele é extremamente brutal dentro de uma esportiva. A segunda-feira ou a quinta-feira, ela pode ser maravilhosa ou pode ser péssima. E toda segunda ou toda quinta-feira você vai estar ou muito bem em relação aos seus clientes ou vai estar muito mal. Você pode ter sido campeão a temporada inteira. Você sabe que aquilo que você fez não valeu de nada, porque na segunda-feira você vai ser reavaliado pelo jogo de domingo. E na quinta-feira, se o time ganhar, você vai ser reavaliado positivamente porque o time ganhou na quinta-feira e tudo se apaga e essas coisas elas vão se acumulando. Então, assim, isso impõe sobre a ótica do gestor, né, um nível de pressão muito grande. Eu até comentei recentemente, né, que quem trabalha no mundo do futebol não tem alegria profissionalmente, tem só alívio. Porque você só tem um alívio assim, não perdi, ótimo. Então, agora daqui a 2, 3 dias eu vou ser novamente reavaliado. Então, esses ciclos de reavaliação, eles são a grande característica do ponto de vista do gestor que muda dentro
em particular do futebol, tá? E em particular dentro do futebol profissional. Isso não acontece na base, eventualmente não acontece com outros esportes, né? Isso é, assim, o futebol ele tem essa característica, e não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo isso acontece dessa forma. Ah, mas na Europa o pessoal tem mais resiliência. Isso é também um pouco de lenda, cada vez menos, porque cada vez mais o nível de tolerância da torcida em relação ao fracasso esportivo ele é muito pequeno. Tá? Então, do ponto de vista do que a gente olha como gestor e principalmente como consultor, né, o que a gente tem que ajudar dentro dos clubes? É eles terem processos rápidos de reação. De novo, é um pouco do que eu faço como consultor. Eu tenho 2 chapéus, né? Tecnologia e estratégia. Né? Essas 2 coisas, e processos também, tem chapéus. Essas 3 coisas, elas andam dando juntas. Né? Então, quando você olha, principalmente do ponto de estratégia, né, o que você sempre tem que trabalhar em relação qualquer empresa, mas nos clubes isso é mais crítico, né? A sua capacidade de você reagir, identificar problemas rapidamente e reagir rapidamente. E ter muita resiliência e entender qual que no final é seu objetivo. O que no final vai definir o sucesso ou fracasso. Porque se você também definir o sucesso ou fracasso, da mesma forma que a torcida ou a imprensa define, que é toda segunda ou toda quinta, você vai vivendo uma esquizofrenia de gestão que você nunca vai conseguir entregar absolutamente nada de forma consistente. Então, claro, você tem que entender o espírito do seu consumidor, tem que saber se ele está feliz ou está triste, o que você pode fazer em relação a ajustes rápidos, mas você tem que ter muita resiliência e entender que dentro desses altos e baixos que são a sua temporada, quais são os objetivos que você quer atingir, como é que você quer atingir eles, quais são as escolhas que você está disposto a fazer, o que você está disposto a abrir mão e o que você não está disposto a abrir mão. E por trás disso tem toda uma discussão, né? E é o trabalho do consultor, né? Quando você está olhando nesse papel de apoio à gestão, de trazer essa visão para a alta direção e que isso também depois se desdobre, né, nos processos, na tecnologia, para as áreas operacionais. É assim que eu vejo essa questão da dinâmica do dia a dia. Mas é um processo, assim, talvez realmente, assim, eu conheço indústrias que têm níveis de reavaliação do sucesso ou fracasso empresarial com ciclos curtos, né? Se você pensar em indústria de varejo também, ela tem um ciclo mais curto, uma indústria de recursos naturais, a mineração, petróleo, são ciclos mais longos de avaliação, apesar que eles vivem também sobre a ótica, sobre a edge da oscilação de preços, né? Da oscilação de commodities, mas isso tem... As ondas elas não são tão rápidas, né? Agora no futebol não, é toda segunda e toda quinta você sabe se você é o melhor do mundo ou se você é o pior do mundo. E ali não tem meio termo. Mais ou menos não. Você é o melhor ou você é o pior. O Omar brincou, né? Que quando vocês assumiram o projeto do Flamengo, de 100 colaboradores, 110 pediram para participar. Esse pensamento mudou depois? Porque o Rangel falou aqui que de segunda e quinta o muda também, né? Eu acho que não, porque dos 110, só 3 participaram ou 5 participaram, os outros não viram o tamanho do problema, a complexidade, né? Mas acho que é o tema da paixão, né? Eu acho que, inclusive, você falou o que tem de lição. Como que eu transformo essa paixão para a TGT ESG, para a minha marca? Ou para, enfim, para a minha marca de varejo, para a minha marca de indústria? Como que eu lido com essa paixão e esse ódio, né? Porque é o que ele falou, eu sou avaliado toda segunda-feira. Pode ser um ódio, né? Então, tem uma líder aí, acho que a gente pode falar, né? Por exemplo, do Palmeiras, a pessoa que trouxe até aqui, no dia seguinte estão criticando a presidente do clube, que trouxe o clube até onde está. Basta ter um insucesso para você ser criticado. Então, como gerir essa relação tão emocional? Acho que isso é um aspecto a ser traduzido para as outras indústrias. Acho que, da mesma forma, essa indústria do esporte entender que processos ela tem que absorver do mercado. Na minha vida pregressa, nós trabalhávamos com uma empresa de cimento que tinha uma logística muito eficiente comparado com empresas de cimento, mas ela precisava ser mais eficiente. Ela foi fazer um benchmarking, uma análise de processo do 9/11 americano, do processo de socorro, porque ela precisava ter uma agilidade, porque a indústria de cimento... Estou saindo do assunto, mas eu vou voltar. Choveu
suspende as entregas, porque aquela obra vai parar. Ou melhorou o tempo, venha mais. Ou, por alguma razão, houve uma mudança de planejamento. Então, tem uma dinâmica de planejamento que a logística de cimento tem que ser uma logística muito ágil. Ser a melhor logística de cimento para aquela empresa não era suficiente. Ela tinha que melhorar. Então, em vez de ela olhar seus pares, ela foi olhar o 9/11, um modelo de resgate americano. Da mesma forma, eu acho que a indústria de esporte tem que olhar processos de gestão de cliente, processos de gestão de logística, né? Pensa na gestão de um evento como é um grande jogo de futebol ou como é um grande evento olímpico, como é a Olimpíadas. Ele tem que ter uma eficiência de uma ambulância, de uma gestão de hospital, de logística. Então, eu acho que esses benchmarkings são bem legais aí. Da indústria do esporte para fora e de fora para olhar a indústria do esporte. Exatamente. E aí, aproveitando o seu gancho, né, de abordando outras indústrias, o Rangel, você também já atuaram em outras indústrias, né, como, por exemplo, oil and gas. E o que acontece, né, quando a tecnologia, ela deixa de impactar só a experiência do cliente e também começa a impactar também a segurança, né? Como lidar com essa continuidade operacional, com essa expectativa de manter algo sempre funcionando, né? Porque é algo que não pode parar. Serviços essenciais não podem parar. E uma outra questão também, até ligada a isso, você tem sempre a questão da segurança e eficiência. Essas duas coisas, elas andam juntas, né? Às vezes, elas se colidem, mas muitas vezes elas colaboram. E a própria questão de você manter a operação íntegra e funcionando dentro de certos parâmetros, ela é um desafio em várias indústrias, porque a gente está falando de indústrias, por exemplo, como você citou, a indústria de petróleo, a mineração também, são indústrias que têm características um pouco diferentes da maioria das indústrias, vamos dizer, mais típicas, mais urbanas, né? A gente separa, né? Porque são indústrias que operam em situações físicas desafiadoras, né? Petróleo no Brasil, alto mar, né? Quem já teve numa plataforma sabe como desafiador é aquele ambiente para você trabalhar e você operar ali em situações, às vezes, bastante complexas, até de você conseguir sobreviver ali, de certa forma. Então, você tem muitos cuidados que precisa manter. Você vai na mineração, por exemplo, trabalhando em locais de difícil acesso, locais remotos, locais que você tem que ter um cuidado com o meio ambiente extremo, né? Que tem riscos operacionais muito elevados. Então, sempre esse equilíbrio entre você ter a segurança e o cuidado com questões ambientais, né, questões sociais, né, que você acaba sendo muito impactado por determinadas indústrias, e o cuidado de você ser eficiente do ponto de vista de operação, é um equilíbrio muito tênue e que você tem que ser mantido. Você tem questões aí, obviamente, de tecnologia envolvida, né, onde você busca sempre eficiência operacional e busca excelência de manutenção. Dados são fundamentais para você poder fazer análise, principalmente quando você está falando de processos de segurança e manutenção e meio ambiente, né? Mas, por outro lado, também você tem todo um desafio do capital humano, né? Quando você trabalha em operações de missão crítica, né? Não é simplesmente processo de tecnologia, você ter realmente as pessoas totalmente engajadas dentro de um modo de trabalho seguro, do modo de trabalho onde elas se sintam também autônomas para tomar decisões, para elas levantarem a mão e até pararem a operação, se for o caso, numa situação crítica, né? Mas também terem a proatividade e autonomia para conseguir fazer as ações necessárias para manter aquele ciclo rodando. Então, são processos muito complexos, né? Essas indústrias que saem muito do nosso dia a dia normal, que tem essas características, elas são realmente extremamente interessantes de trabalhar, fazer projetos nessas dimensões, porque tudo que a gente faz, né, por exemplo, a gente está fazendo um processo de tecnologia de uma empresa de mineração agora, né, um processo de sourcing de tecnologia. E por mais que seja algo comum, na hora que você está envolvido com uma empresa que tem uma missão crítica e tem requisitos de continuidade operacional e risco operacional elevados, você tem que ter um cuidado ainda mais redobrado das soluções, porque se você fizer uma solução que pode ser muito boa para a empresa XPTO, que trabalha de segunda a sexta, de 9 às 6 da tarde, né? Quando você entra nesse outro tipo de indústria, você não pode ter, em algumas situações, você não pode ter nenhum tipo de risco, não pode ter nenhum tipo de descontinuidade, você não pode ter nenhum tipo de tolerância, porque isso pode impactar não só no negócio, mas pode impactar em vidas, né? E isso aí é o que a gente tem que, como consultor, ter essa atenção especial quando você olha nessas indústrias. Eu acho que, complementando, só acho que o Rangel cobriu bem,
a história da continuidade de negócios, né? E de recuperação de desastres, acho que essas grandes indústrias deram exemplos que os acidentes acontecem, que as invasões acontecem, que não só em grandes negócios você tem que ter planos de continuidade de negócio e de recuperação de desastres. Conversava semana passada com uma grande distribuidora de medicamentos e aconteceu no concorrente dela que ela sofreu um ataque de cyber, né? Um ataque de tecnologia, um ransomware. Ela ficou 3 dias sem faturar. E esse nosso cliente falou, se eu ficar 3 dias sem faturar, eu quebro. Porque é muito volume com margem muito baixa. Então, se você ficar 3 dias sem faturar, quebra a operação da empresa. E isso alertou o conselho. E aí saiu da alçada do CIO, do COO, está no conselho. Então, acho que, respondendo objetivamente a pergunta, o que a gente aprende com as grandes é que todo mundo está exposto. Se as grandes que têm capacidade de investimento, que têm áreas dedicadas à continuidade de negócio, segurança, impacto, sofrem, que dirá empresas de médio porte. Então, a gente tem visto, a gente tem tido uma demanda muito grande, principalmente por segurança de informação, onde é mais sensível para a gente, uma preocupação e uma prevenção com uma maior maturidade do que a gente via há alguns anos atrás. Acho que isso foi um aprendizado e está se tornando uma prática, um hábito. Né? A gente pode dizer que essa procura maior por segurança está na frente, né? Falando em tecnologia, tem sido maior que, por exemplo, a procura por super inovações tecnológicas, como inteligência artificial, por exemplo? Porque a gente vê, né? Todo mundo ali difícil. Acho que buscando. Todo mundo já viu aquele meme, né? CEOs, queremos inteligência artificial. Para quê? Não sabemos. Quando? Para hoje, né? É difícil falar que a procura... eu separaria, talvez, em duas dimensões diferentes. Todo mundo quer entender e ver onde pode usar inteligência artificial. Então, acho que esse está na boca de todo mundo, você ouve no dia a dia, no almoço, no café da manhã, no jantar. Segurança é uma pauta estruturada, com orçamento, com diretriz, com plano, nas empresas mais maduras, né? Eu acho que assim está num outro momento. O IA é o hype, é a energia, a curiosidade. Então, existe uma busca por inovação, sim, mas na pauta de segurança e continuidade, a gente vê uma coisa com maturidade, ou seja, vamos fazer um plano seguro, não se brinca com isso. Então, acho que são dois momentos da curva do hype cycle, né? Até acho que esse ponto é interessante, né? E aí, independente da indústria, né? Acho que, como diz um ex-chefe meu, né? A única vantagem de você envelhecer é você ter visto um pouco de quase tudo na sua vida, porque as coisas elas começam a se repetir depois de um tempo com embalagens novas, né? Eu acho o seguinte, essa questão de IA, como o Omar falou, ela é um hype interessante, ela abre potenciais, a gente tem usado cada vez mais IA, eu tenho usado também na minha vida pessoal também bastante isso e vejo o potencial que isso traz. Da mesma forma que há 20 anos atrás eu vi o potencial do que o Excel melhorou a minha vida e facilitou. Eu não acho que IA seja nada muito diferente, sinceramente, assim, do que uma grande ferramenta de produtividade pessoal, como várias ferramentas de produtividade pessoal e empresarial já passaram por frente da gente. A RPA é uma delas e várias outras que passaram. Tá? No fundo, no final do dia, o que mantém uma empresa de pé não é isso. Isso aí é a baunilha que vai em cima do bolo, né? Uhum. Coisas como sistemas transacionais, são sistemas de segurança, são os sistemas de integração com os clientes. É aí que as empresas têm que ter assim, um foco grande. Eu vejo muita gente tentando vender esse hype da IA como se fosse uma coisa que vai transformar o mundo. Óbvio que ela vai impactar muito a produtividade. Ela vai mudar alguns modelos de negócio, ela vai transformar a forma como você trabalha em algumas coisas. Mas o dia a dia de tecnologia, a gente não pode esquecer de tudo isso que está por baixo, que sem isso está muito bem azeitado. Você pode colocar o que você quiser em cima de inteligência artificial, que isso nada mais vai ser do que uma ferramenta de produtividade pessoal. Então, se você não tem seu RP muito bem azeitado, você não tem o seu CRM muito bem azeitado, você não tem a sua sistema de security muito bem azeitado, você não tem o seu sistema industrial, seu MES, seu sistema de automação muito bem implementado,
nada disso que você botar em cima vai fazer qualquer sentido do ponto de tecnologia. E isso acho que é uma desvantagem da gente na TGT e ESG, por ser uma empresa que tem um braço de pesquisa e research muito grande, é que a gente pode também ajudar a separar para essas empresas aquilo que realmente é essencial ou não. Nas pesquisas que a gente tem feito, a gente tem visto realmente aquilo onde realmente a inteligência artificial tem contribuído pontualmente com um diferencial, e existem algumas áreas onde ela tem contribuído, mas em muitos casos, assim, a gente tem visto assim, um under-promise. E esse under-promise não pode desviar as empresas daquilo que é o foco essencial de tecnologia, que é manter a sua operação core íntegra, segura, com dados fluindo e o seu transacional muito bem azeitado, né? E depois você vai construir. Hoje é a IA regenerativa, amanhã vai ser outras coisas derivadas de IA ou não. Você vai ter sempre essas tendências entrando em ciclos a cada ano. Mas nunca abandone aquilo que é o seu core technology, que é onde realmente as empresas ganham ou elas perdem, e é a sua vantagem competitiva. Isso aí, onde estão seus dados. Sim, né? onde está o seu negócio, né? Suas transações de negócio, né? Acho que a gente falando aqui de outras indústrias também, né? Um setor que me surpreende muito, né? E talvez porque eu não seja não seja especialista no assunto, mas o agronegócio, ele tem ganhado um espaço na área da tecnologia grande, tem investido muito. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa área. Inclusive, é um dos poucos setores que ganharam espaço nos estudos ESG Provider Lens, porque os estudos ESG Provider Lens analisam os fornecedores de serviços de tecnologia. E aí o setor da indústria, né, do agro, entrou também, ganhou um estudo só sobre o assunto. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente o porquê dessa importância. Em 2025, você tem razão, a gente optou por incluir o setor do agronegócio como um dos estudos verticais de como na verdade, a gente nunca larga os serviços de tecnologia, os fornecedores de tecnologia, mas como os fornecedores de tecnologia estão alavancando o setor do agronegócio. Por razões óbvias, eu não vou ter um número agora, não tinha essa pergunta combinada, mas qual é o valor do agronegócio dentro do nosso PIB? A gente sabe que o agronegócio brasileiro é tecnologia de ponta em qualquer lugar do mundo. Então, a gente resolveu estudar num nível maior de detalhes, né? A gente tem um analista dedicado a esse segmento. Por coincidência, trabalhou também com o Rangel, né? Na Vidas Pregressas aí. O Rangel é especialista, vai poder falar melhor. O setor de agronegócio, ele tem cada vez mais se profissionalizado, ele tem cada vez mais usado a tecnologia para se valer de vantagem competitiva, né? Sendo um setor de commodities, eficiência operacional é o diferencial da lucratividade, da vantagem competitiva. Então, seja ela na ponta, no campo, com drones, com IoT, com fertilização, seja ela na retaguarda, que é o que a gente... Quase que é um exemplo análogo do esporte, né? Você vê lá o atleta, você vê a tecnologia no esporte, a gente está vendo a tecnologia do agro, mas do mesmo jeito você tem a tecnologia de campo e você tem a tecnologia de retaguarda. Ou seja, tratamento de dados, histórico, gestão financeira, eficiência de caixa é crucial no agro. O Rangel é mais especialista no segmento do que eu, vou deixar ele falar, mas se a gente é best in class no mundo, né? Se nós somos referência, vamos entender por quê, vamos ver o que os melhores dessa indústria têm a ensinar para as outras indústrias e para essa própria indústria. Foi o estudo que a gente fez lá o ano passado. Então, tá bem quente ainda, porque ele saiu no final do ano. É bem interessante, né, Rangel? Você tem uma experiência larga aí? Tenho. Conta aí. Que você e até para contar, como é que esse negócio, experiência em esporte, experiência em agro, né? Como é que isso surge, né? O Rangel é experiente em tudo, né? Na verdade, a história é o seguinte, quando acabou esse ciclo de Olimpíada e Copa do Mundo, em 2018, né? As duas coisas fecharam. Eu, na minha ex-empresa, na UI, eu fui promovido, né, para assumir o setor de agronegócio, que é o maior setor econômico que a gente tem aqui no país, né? Eu fui assumir como líder de setor de agronegócio para a América Latina. Né, o agro, existem várias definições para o agro, né? A definição que a gente usava lá do que é a cadeia do agro, né? Basicamente ele responde por 25% do PIB do Brasil, né?
25, 30, dependendo de como onde você traça a fronteira, né? Porque existe o agronegócio é uma coisa bastante ampla, né? E tem alguns definem para maquinários agrícolas, faz parte do agro, faz parte do setor do automotivo, e assim por diante. Tem algumas definições que você tem que fazer em relação ao que se define como fronteira, mas é em torno de um quarto da economia. Cara, o setor do agro é o setor, na minha opinião, e eu passei de novo ao longo dessas 3 décadas aí por várias indústrias, né, como consultor, como líder de indústria, algumas delas, né, é o setor tecnologicamente mais avançado que a gente tem hoje no Brasil. As pessoas, puxa, mas o agro realmente é o setor mais tecnologicamente avançado. Tudo que se faz hoje no agro, todos os processos têm um nível de tecnologia elevadíssimo. Tá? Não estamos falando só de tecnologia por cada produto, tecnologia digital. Então, você pega hoje, por exemplo, uma colheitadeira moderna, ela tem mais de 200 sensores, tá? Que operam e mandam dados em tempo real para os sistemas supervisórios dos fornecedores e que mandam para os produtores, né? A quantidade de ecossistema de startups que existem são mais de 2.000 aceleradoras, em maior ou menor grau, de startups de agro no Brasil operando. São dezenas de milhares de empresas de startups de tecnologia, fora as grandes empresas que estão consolidadas, que hoje operam nesse setor. O desafio que o agro tinha em relação à conectividade, né? O grande problema era como é que, por exemplo, eu pego os dados nessa colheitadeira no campo e levo para dentro de uma central, porque cobertura de telefonia, isso hoje está sendo vencido no Brasil. A gente já tem hoje uma cobertura digital cada vez maior. Então, essa barreira que existia lá em 2019, 2021, essa barreira hoje já está caindo por terra. Então, eu digo assim para as pessoas, se você hoje quer trabalhar na linha de frente de tecnologia, em qualquer tecnologia que seja, desde até sistemas especialistas, até machine learning, até integração de dados, automação, o mundo agro é um mundo extremamente interessante, e o Brasil é a linha de frente. Por quê? Porque mais que os Estados Unidos, por exemplo, porque existem algumas características no agro brasileiro que são melhores para o agro americano do ponto de vista de adoção de tecnologia. Você tem produtores maiores, né? Então eles têm mais capacidade de investir em tecnologia, mais capitalizados. Você tem desafios de produção mais complexos. Você tem um ciclo de produção ao longo do ano inteiro. Quando os Estados Unidos você tem um problema do inverno, então eles produzem por 7, 8 meses no máximo, né? Em alguns casos 6 a 7 meses no máximo. Aqui a gente tem uma produção em 3 ciclos ao longo do ano inteiro, então você tem muito mais opções e variações de produção ao longo do ano que exigem mais tecnologia. Você tem muito mais incentivos, até incentivos setoriais para a introdução de tecnologia do que lá. Então, assim, existe até uma outra característica subjetiva, que o produtor brasileiro ele é mais aberto à inovação do que o produtor americano, por incrível que pareça. Tá? Pode ser que isso mude ao longo dos próximos anos, mas isso é uma verdade do ponto de tecnologia. Então, é um setor extremamente interessante, extremamente promissor. Não me surpreende que a gente já tenha feito um primeiro estudo setorial pela TGT-SG nesse setor. E eu acho que agora, as pessoas não percebem por quê? Porque o mundo agro ainda é um mundo muito afastado do mundo das pessoas que vivem dentro dos centros urbanos, né? Não é uma indústria que você vê toda hora, e a gente tem muito aquela visão ainda do produtor, pequeno produtor familiar como alguém que é depauperado, que tem poucos recursos. Quando você vai olhar o pequeno produtor familiar no Brasil, típico, ele é extremamente letrado digitalmente, extremamente. Inclusive, as novas gerações são extremamente abertas à inovação. Tem até uma brincadeira que o pessoal viu numa grande feira que eu participei. O pessoal falava, antigamente você falava para o filho, olha, filho, se você não estudar, você vai ter que trabalhar na roça. Agora a gente fala, filho, se você não estudar, você não vai trabalhar na empresa. Essa mudança de cultura que pelo nível de sofisticação de que o agro hoje se estabeleceu, não só do ponto de vista de gestão, mas de processo, de mercado. É um setor muito interessante, setor que acho que vale a pena até um podcast específico sobre ele, mas que sinceramente, eu aposto cada vez mais. É um setor desafiador para você atender como consultoria e como prestador de serviço. Por quê? Porque ele é um setor extremamente pulverizado. Então, você vai vou atender o setor bancário. Tem 5, 6 grandes bancos, mais 5, 6 grandes fintechs, você tem 90% do mercado. Eu vou trabalhar no setor de petróleo. 3, 4 grandes empresas, você faz 3 ou 4 aqui, médias. Você vai no agro, eu quero pegar quais são as empresas que representam 80% do agro brasileiro. Você vai ter 200 empresas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, é uma indústria difícil de você servir, tá? Mas extremamente... uma indústria que quer que você tenha
uma presença local, quer que você esteja próximo, porque eles trabalham num nível de desafio e risco altíssimo. O risco da operação do agro é elevadíssimo, porque é uma indústria ao céu aberto. Então, a linha de produção não tem teto. Então, se chover, se der granizo, se fizer frio, se fizer calor demais, assim, afeta tudo isso. Então, é um pessoal que está acostumado a trabalhar com risco, mas ele quer trabalhar com esse risco com alguém que esteja do lado dele, porque sabe que na hora que der o risco, a pessoa vai estar ali apoiando. E que é o desafio para a maioria das empresas de serviços que tem uma cultura muito mais de prestação de serviço urbano. Mas, assim, é uma fronteira extremamente interessante. Eu sou um fã do agro, né? Não porque eu fiquei 5 anos como líder desse setor, mas eu vejo ali um potencial de tecnologia que poucas pessoas hoje ainda vê, por não terem tido a experiência de ver o agro sobre outros olhos, né? Que é o olho tem que estar lá dentro, ali, vendo toda aquela complexidade, inovação que está acontecendo por trás. Deixa eu só dar um spoiler aqui. Sim. Você falou que o agro é a indústria mais avançada tecnologicamente do Brasil. Não vou desdizer, mas a gente vai medir agora do banking no Brasil, digital banking. Então, esse ano também a gente optou por fazer o estudo da indústria de bancos, né, indústria financeira no Brasil. Vamos tirar de novo essa radiografia. A gente tirou essa foto, acho que faz 3 anos lá atrás, e agora vamos repetir esse estudo. Obviamente, a indústria bancária no Brasil também é de alta tecnologia. Então, não sei se dá para falar qual que é a melhor do mundo. Mas estão ali. Mas estão ali. E aí, quem se interessa pelo banking, em breve, aí a gente tem um estudo desse segmento também. Bom, vamos poder comparar, então, em breve, Sim. aí, fazendo... Nas duas indústrias. A gente Maravilha. chama a Adriana Frantes aí para falar com a gente. Perfeito. Bom, passamos aqui por esporte, mineração, oil, gas, agronegócio. E aí eu queria acho que a gente pode fazer um exercício assim, né? Se vocês toparem. Dizer quais são os problemas exatamente iguais em todas essas indústrias e outro dizer quais são as vantagens ou ganhos aí no mercado exatamente iguais que vocês têm observado, vocês que circulam, né, por todas essas indústrias. Quer começar, Omar? Nossa Talvez? Senhora. Então, a pergunta é quente. Essa eu peguei de surpresa, hein? Bom, quando a gente está no Brasil, os problemas iguais são os problemas inerentes a estar aqui. As oportunidades que a gente tem de crescimento, mas, para falar uma coisa bem pragmática, reforma tributária, por exemplo, está todo mundo com esse baita desafio, né? Nós temos um cliente que está ajustando 90 sistemas para adequar a reforma tributária, sem a gente saber exatamente qual é a reforma tributária que vai vigorar, porque cada dia tem algum ajuste, tem uma nova interpretação. Então, assim, taxa de juro, né? A gente tem visto, falando do agro, né? Grandes empresas de combustível, a gente pode ver o caso da Raízen, que está público, a dificuldade financeira que eles estão, por uma mudança de cenário, tudo bem, global em certa instância, que é a parte do aumento do valor do petróleo e do consumo de petróleo, e, por outro lado, um problema local de taxa de juro. Eles fizeram um projeto de longo prazo de combustível renovável e com uma taxa de juro de 5%, fizeram bastante investimentos, agora com taxa de juro Selic a 15%. Então, esse é um problema inerente de Brasil, de custo de capital, que atravessa esporte, que atravessa agro, que atravessa qualquer indústria, principalmente que demanda investimento. Que mais? Né? Falando dos... Eu acho que os temas, a gente falou dos temas de continuidade de negócio, todas essas empresas têm o desafio comum de ter a visibilidade do retorno sobre o investimento. Então, quando você investe em continuidade de negócio ou segurança, qual é o custo de você não ter o problema? Né? Qual é o ROI de você ter segurança da informação ou de tua operação não parar? Eu dei aquele exemplo da indústria farmacêutica. Se ele ficar 3 dias parado, ele quebra. Então, mas hoje eu não paro. Então, eu acho que, de novo, esporte, se você parar... Qual é o custo de você não conseguir, por algum momento, travar a catraca do Maracanã? Ou do Morumbis, ou do Allianz Parque. E você ter um problema de aglomeração e de tumulto. Então, são esses desafios da continuidade, da ruptura de negócio. Acho que são 3, para responder rápido, né? Acho que a gente está indo para os finalmente do tempo.
Eu concordo plenamente com o Mar, né? Assim, as empresas elas estão sempre embutidas dentro de um contexto maior, né? E o contexto do Brasil, né? Para o bem ou para o mal, ele traz para as empresas desafios e soluções, né? Por um lado, a gente tem todos esses problemas, do outro lado, a gente tem também um país que tem uma vocação empreendedora, mais aberta a risco, né? Do que outros países, não em relação a todos, mas a gente tem uma abertura a risco maior. Mas, certamente, quando a gente está falando em custo de capital, reforma tributária, né, insegurança jurídica, né, que é uma coisa também que as empresas também sofrem, né, a gente está falando de problemas que a gente não deveria ter, que a gente deveria, como país, ter resolvido há muito tempo, né? E, infelizmente, a gente ainda está eu achava que a gente resolvia esses problemas há 20, 30 anos atrás, a gente continua discutindo os mesmos problemas, né, de novo, com características diferentes, né? Sobre as questões muito específicas de cada indústria, né? Acho que assim, quando a gente olha cada indústria, né, a gente tem que sempre olhar qual que é qual o core business, né, delas, né? Então, qual que é o core business de uma indústria de recursos naturais, uma indústria de mineração, uma indústria com petróleo, né? Você tem na indústria de petróleo, assim, a indústria de você localizar a sísmica, a geologia é uma coisa crítica dentro de uma indústria de petróleo, porque aí você está trabalhando com um ativo extremamente difícil de achar, complexo, e você tem que ser muito certeiro na hora de você fazer os seus investimentos de capital. Quando você vai para para a mineração, por exemplo, isso também é importante, mas aí você começa a entrar numa outra característica, porque é uma produção muito complexa, muito mecânica, então a sua área de manutenção ela assume uma importância muito grande. A continuidade operacional de manter aquela indústria operando em condições desafiadoras passa a ser o core business. Quando você vai para um clube de futebol, a prospecção de jogadores ela é um core business, né? Mas mais do que o core business, mais o core business de buscar jogadores, o principal core business de um clube é como você monetiza aquela jornada do torcedor. Tá? Porque você tem uma relação extremamente complexa com o seu cliente, extremamente passional, extremamente fluida e mais ao mesmo tempo quase, vamos dizer assim, não é histérica, não seria uma boa palavra, mas é uma dicotomia entre a felicidade extrema e a tristeza extrema, né? E você tem que saber lidar isso, né, dentro dos seus processos, dentro de um modelo empresarial onde você mantém a sua sanidade de gestão, mas ao mesmo tempo você consiga ser responsivo para o seu cliente, né? Então, para mim, né, existem várias a discussão da cadeia de valor de um clube de futebol é extremamente complexa, como a gente viu, né? Mas, para mim, a grande, onde se diferencia um clube de futebol é a jornada do cliente pela relação extremamente emocional que aquela relação tem, que poucas indústrias, aliás, mais que a gente até tenta se comparar com a Apple, por exemplo, que tenha, né, uma love brand, né? Mas poucas indústrias têm uma relação tão passional com o cliente, de senso de pertencimento ou não pertencimento, de amor, de ódio, né? Como a indústria do esporte, e em particular no Brasil, né? No caso, o esporte que gera essa reação é o futebol. Em outros países, você tem outros esportes também que assumem esse protagonismo. Mas no nosso caso, ainda mais como latinos, né? No Brasil, na Argentina, etc., o futebol tem essa relação extremamente complexa, né? E que a gente tem que saber lidar do ponto de vista empresarial. Eu acho que tem mais um desafio, se me permite, aí, que é... Hoje o Brasil vive um pleno emprego, de certa forma, né? Pelos indicadores. Eu acho que todas as indústrias, e aí, sob o meu olhar mais de tecnologia, pessoas, né? Formação, com essa demanda, de novo, para uso de IA, ainda que em algumas pode ter uma sobra, né? Uma redundância de mão de obra. Para a tecnologia, todas essas indústrias, todos esses segmentos estão sofrendo uma demanda. É muito difícil reter bons talentos. Em agro, em esportes, em oil and gas, em mining, que tenham conhecimento de negócio e de tecnologia. Esses são grandes ativos, quem tiver os mantenha e tenham estratégias para formar e reter. E que sejam resilientes, né? Porque o grande desafio também é você pegar pessoas talentosas e resilientes para enfrentar a complexidade do mundo empresarial, que não é simples, né? É isso, essa nova geração, né? Não, isso não é fácil. Bom, para a gente caminhar agora para o encerramento do podcast, acho que a gente poderia seguir mais uma hora aqui conversando, teria assunto tranquilamente, mas eu queria que você, Omar, tentasse resumir em uma frase para a gente encerrar aqui o verdadeiro papel, então, de uma consultoria em projetos grandes e essenciais como esses. Em uma frase?
Ah, 2, vai. Então, não vai ser em uma nem em 2, é um pouquinho mais, mas eu vou tentar Tudo ser bem. bastante breve. Tem uma mudança significativa de cenário no nosso negócio. A gente tem falado das IAs e o Rangel tocou que vai ser um habilitador. Eu acho que na nossa indústria que mexe com inteligência, ela, né, o próprio nome diz, inteligência artificial, ela vai impactar drasticamente a nossa indústria de consultoria. Dados agora estão disponíveis para todos, a interpretação dos dados estão disponíveis, então a gente está passando por uma revolução no nosso modelo de negócio. Então, eu acho que a gente tem que ter conteúdo, tem que ter uma capacidade de interpretação desses dados. Eu acho que a gente tem dados proprietários, ou seja, também a gente tem que ter uma produção proprietária para poder desafiar, porque a inteligência artificial acerta e erra, mas na maioria das vezes ela acerta muito e ajuda. Então, você tem que ter uma capacidade de criação de dados próprios e proprietários que confronta e que te dá segurança na decisão. E maturidade para poder entender problema, discernimento, pensamento crítico, né? Também é um jargão, uma frase desgastada, mas capacidade crítica de pensamento para poder analisar o que as ferramentas. Isso vai substituir, vai diminuir margem do nosso negócio, né? Grandes alavancagens com projetos com muitos consultores, isso diminui, perde relevância para virar uma consultoria de alto valor agregado pautada em experiência. Não, e pegando esse exemplo do Omar, perfeito, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Eu estava fazendo um trabalho dentro do meu escopo lá, montar um modelo de negócio para uma oportunidade X, num cliente Y. Tá? E um trabalho que eu precisaria fazer talvez em uma semana com 2 consultores para poder fazer, eu fiz em 2 horas com a IA. Mas o slide-chave que tinha a ideia, que a ideia era a ideia mais impactante, não veio da IA. Foi uma ideia, quando eu estava olhando o material, eu falei assim, cara, a gente tem que fazer isso, isso e isso aqui. E aí eu usei a IA só para montar esse slide para mim. E essa foi a ideia que revolucionava tudo. Ou seja, mas todo o resto era importante. Mas todo o resto ia me custar ao cliente uma quantidade imensa de recursos. Ia ter que botar vários consultores, ia demorar 1 semana ou 2 semanas para poder formatar aquilo tudo, e eu consegui fazer em 2 horas. Isso me liberou para o quê? Para eu ficar refletindo assim, cara, mas o que vai ser realmente o que vai fazer esse negócio aqui? Esse negócio aqui. Esse negócio aqui eu vou botar aqui, eu vou dar o destaque aqui, e foi o que realmente, pelo menos a gente está no meio dessa discussão, aparentemente é a grande sacada da história. Então, a inteligência do ser humano, que é, na verdade, essa capacidade da gente olhar o contexto geral, usar a IA como um grande acelerador, né? Um grande redutor de tempo, capaz de você trazer informações, te ajudar a estruturar coisas, você não perder tempo. Mas será que eu escrevo assim? Será que eu escrevo assim? Não, agora realmente eu posso gastar meu tempo pensando assim, cara, o que vai fazer a diferença aqui? E aí, esse tempo a mais, se você tiver por trás da teclado, alguém com experiência, com conhecimento, com inteligência, com capacidade de usar a ferramenta, aí sim que você vai criar a consultoria de inteligência, que é o que a gente quer fazer. E aí, isso sim que vai trazer a visão de valor do cliente no trabalho que a gente ainda pode prestar como consultor para ele. Muito bom. Bom, a gente caminha agora para encerrar nosso podcast, mas quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify, como faz para encontrar você, Rangel? Tá no LinkedIn? Como que as pessoas te acham? Alexandre Rangel no LinkedIn, acho que tem mais de um, mas a Alexandre Rangel TGT, vocês vão me localizar lá. Omar, e você? Eu acho que a primeira dica que eu dou é entre no nosso site, né? Merchan, tem que fazer, tgt.com.br, e se cadastre para receber a nossa newsletter. Porque lá a gente sempre solta esse podcast, soltam as nossas resumos de cada pesquisa que a gente lança. E, além disso, no LinkedIn, vai ser um prazer conectar. Omar Tabachi, eu sou o único. Até no meu Gmail, eu sou o único Omar Tabachi do mundo. Isso é uma vantagem, ter um nome difícil, mas tem algumas vantagens. E meu e-mail, omar.tabachi, @tgt.com.br. Maravilha. Bom, e eu te convido a também comentar, compartilhar e se inscrever nos nossos canais. Estamos no YouTube e também no Spotify. Até mais!